Vamos continuando aqui, então. Então, a gente vai ter o tecido cartilaginoso, né? Que eu estava falando com vocês, que é a questão do osso, né? Que a gente está vendo um osso normal, onde ele tem a porosidade, e aqui a gente está vendo um osso onde essa porosidade já foi aqui, perdida. A gente vê que no mesmo espaço onde ocupava três, agora só tem um, né? Um espaço. Então, é por isso que o paciente idoso tem mais suscetibilidade de fratura e mais chance de cair, tá? Muscular. Já no envelhecimento, vai ocorrer uma redução no processo de produção da massa muscular, por perda das células musculares. Então, a musculatura ela vai ser substituída por um tecido gorduroso e conjuntivo. O que é um tecido conjuntivo? É o tecido fibroso. Você já viu aquelas pessoas que sofrem acidente, igual que tem rompimento de ligamento, que elas ficam com a mão em formato de galho? Tem que fazer uma fisioterapia para tentar movimentar a mão, não tem rompimento? Por quê? Quando você corta o músculo, o que cresce ali naquele lugar do ligamento do músculo é um tecido fibroso, uma fibra, é como se fosse uma fibra. E um tecido fibroso, ele não distende. Por isso que o paciente tem dificuldade de movimentar, porque não vai ter distensão, ele não vai conseguir esticar e voltar, ele fica repuxado. Então, aí já está mostrando para a gente o quê? Que o paciente idoso, ele vai ter esse problema, ele vai ter essa substituição da musculatura normal, né, fisiológica, por tecido gorduroso e conjuntivo. Então, ele perde massa magra para preencher o espaço com tecido adiposo, tá? Então, automaticamente vai ter uma redução da força muscular e do peso corporal total. Então, devido a essa redução de neurônios motores medulares, vai exigir também um maior esforço em relação às suas movimentações musculares. Por isso que o paciente idoso, muitas vezes, ele tem dificuldade em deambular. Você vê que ele anda arrastando, os movimentos dele é mais letárgico. Justamente porque ele vai perdendo essa musculatura. Aqui eu tenho 3 exemplos de musculatura para vocês. Na apostila não tem, mas eu trouxe só para explicar. A gente vai ter os músculos estriados, que a gente vai encontrar somente no coração, tá? Eles são fibras um pouco mais resistentes, que é para aguentar esse impacto de contrair e relaxar com mais frequência. A gente vai ter um músculo liso, tá? Que ele vai vir revestindo o músculo estriado esquelético. Então, a gente vai ter o osso, o músculo estriado, que é para proteger o osso, e vem o revestimento, que é o músculo liso, tá? Então, esse músculo estriado é ele esquelético, é ele que comanda essas atividades de alto impulso, tá? Ele que consegue suportar, junto com o osso. E por cima vem esse aqui, que é o músculo liso, que a gente chama ele de revestimento, tá? Já é o sistema nervoso central. Então, as alterações do sistema nervoso central, elas vão ser mais importantes com o envelhecimento, tá? Então, vai ter a perda de cerca de 10 mil neurônios por dia a partir dos 30 anos de idade. Se a gente está falando de uma pessoa saudável, que não faz uso de álcool, nem uso de drogas. A pessoa que faz uso de álcool e de drogas, esse valor aí multiplica, tá? Exemplo, teve um paciente que eu cuidei dele, ele ficou internado no hospital. O médico perguntou quantos anos ele tinha. A família informou que ele tinha 50 anos. O exame neurológico desse paciente acusava que ele tinha 83 anos. Por quê? Porque ele bebia. O álcool foi destruindo os neurônios do sistema nervoso dele. Neurologicamente, o cérebro dele já mandava impulsos para o corpo dele, avisando que já estava na hora de descansar, mas ele era novo. Então, entendeu por que o nosso hábito de vida interfere muito lá na frente? Porque o cérebro em si, ele já entendia o quê? Nós já estamos com 83 anos, já bebemos demais, vamos descansar. Mas a pessoa em si tinha só 50 anos.
Então, a importância de se cuidar de todas as maneiras, né? Então, vai ter também uma atrofia do cérebro, tá? O que é atrofia? É uma diminuição do seu tamanho, que vai ser cerca de 5 a 10% no seu peso total aos 90 anos. Então, na imagem aqui, o que a gente tem? A gente tem um cérebro jovem, adulto, muito bonito, né? E aqui a gente tem um cérebro do idoso. A gente vê que o cérebro idoso é mais achatado, menor, e os sulcos, o que são os sulcos? São esses espaços aqui, ó. Tá vendo que na imagem do cérebro jovem, os sulcos estão unidos? Aqui a gente vê os sulcos o quê? Alargados, tá? Isso tudo é deteriorização do nosso sistema nervoso. Esse aparecimento de sulcos, tá? Então, aqui a gente está vendo que os sulcos estão mais definidos, né? Eles estão mais alargados, separados, tá? Então, isso tudo afeta na estrutura cerebral, tá? Então, a gente vai ter também uma diminuição na espessura dos giros cerebrais, o alargamento dos ventrículos e uma redução dos neurônios, que vai ocorrer, sobretudo, no córtex, que significa os giros pré-centrais e giros temporais e cerebelo. Todo mundo sabe que a gente tem ventrículo dentro do nosso cérebro, né? Porque se alguém não souber, eu vou mostrar. Todo mundo sabe, né? Você sabe que tem, né? Ah, então tá. Não, não, é só para saber se você sabe. Espaço ventricular, né, que divide uma ramificação do cérebro para o outro, e ele pode ter acúmulo de sangue se tiver um aneurisma, por exemplo, né? Eu só perguntei, porque já teve turma de casa da perguntar e falar que sabia que tinha ventrículo só no coração. Ah, por isso que eu estou perguntando, se não souber, a gente já emenda uma coisa na outra e mostra. Circulatório. O que é o sistema circulatório em si? Ele inicia no coração e percorre por todo o corpo, né? Então, frequentemente, quando o coração vai aumentar de tamanho, com o envelhecimento, então a gente divide o volume, o aumento do volume das câmaras cardíacas e uma atrofia das suas fibras. Todo mundo, quem está em casa, faz uma coisinha para mim, ó. Junta as duas mãos, todo mundo. Juntei esses também. É porque aqui está em casa, eu vou dizer para quem está em casa, depois vocês. Junta as mãos aí, todo mundo. Juntou as mãos. As duas mãos juntas é o tamanho do nosso coração. Tá? Então, a gente está vendo as nossas duas mãos juntas, é o nosso coração. Agora, a atrofia de coração é esse aqui, ó. Olha aqui. Então, olha só, o tanto que o coração cresce. É como se fosse dois corações. Então, o paciente idoso, com esse aumento do coração, vamos imaginar no peito. Deixa eu arredar um pouquinho para trás aqui. Está dando para vocês escutar? Fala um pouquinho mais alto. Então, aqui é o coração normal, o coração lateralizado aqui, né? Ok. As câmaras cardíacas aumentadas. Eu sou destro, então estou apanhando de coração aumentado. Ele vai vir para cá, ó. Quem que está empurrando aqui? Quem que fica aqui nesse lugar? Quem sabe? Todo mundo. Agora eu não sei se então responde. Hã? O que ele está empurrando aqui? Pensa que está dentro, tá? Dentro do peito. Não. Então, o paciente idoso, quando tem um aumento na área cardíaca, ele tem uma dificuldade de expansão torácica. Uma vez que o sistema respiratório dele também já vai estar comprometido, porque o pulmão ele já não vai conseguir mais distender de forma adequada. Então, aí já tem dois problemas, né? Hipertrofia, que é aumento do coração, e dificuldade de distender o pulmão. Então, aí o paciente ele vai ter um problema circulatório, que automaticamente vai ter insuficiência cardíaca com congestão pulmonar, que a gente chama de insuficiência cardíaca congestiva e edema agudo de pulmão, tá? O paciente vai ter os dois. Por quê? Se o coração vai estar maior, ele vai suportar o quê? Mais volume de sangue. Porém, ele não vai ter a força necessária para mandar esse sangue para o sistema circulatório.
Então, o sangue começa a ter o quê? Regurgitamento. Ele vai voltar. Para onde que o sangue vai voltar? Para o pulmão. E no pulmão é lugar de ter sangue? Não. O paciente vai começar a ter o quê? Sangue na base do pulmão e vai diminuir o quê? A expansibilidade pulmonar. Aí o paciente fica cansado, azulado, e aí ele vai parar no hospital. Tá? Então, é muito comum pacientes de terceira idade ter esse problema. Por que eu já adiantei? Porque os dois estão interligados. Né? Acaba que é um problema cardíaco que vai afetar o pulmão. Então, vai ter também uma redução no número de tamanho das células musculares cardíacas e um aumento, né, dos elementos do tecido conjuntivo, assim como fibras de colágeno e elásticas que entram em contato com as fibras musculares. Em consequência, o miocárdio vai ficar mais fibroso e menos complacente. Então, isso vai diminuir a força de contração, tá? Então, o que é isso? Complacente. Complacente é a força que ele tem de contrair, relaxar. Contrair, relaxar. Quando o paciente tem a presença de tecido fibroso, ele contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Olha a diferença de contrair e relaxar. Contrair e relaxar. Tá, contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Sabendo que o sangue não está saindo. Então, é por isso que o paciente tem esse problema, tá? Quando ele não tem uma insuficiência cardíaca, ele vai ter o quê? Um infarto agudo do miocárdio. Porque vai ter a deposição de gordura, tanto no coração quanto no sistema circulatório, que a gente chama de placa de ateroma ou de aterosclerose. Tá? Aí o paciente vai ter um infarto agudo do miocárdio decorrente à placa de aterosclerose. Além disso, vai ter também esse acúmulo de gordura, ele pode acontecer no coração ou em espaços intercelulares, na parede cardíaca. Então, aqui a gente vai ter a tendência de degeneração, do espessamento e calcificações das válvulas cardíacas, principalmente a mitral, que ela vai ficar enrijecida. Então, o aumento de gordura epicárdica, o que é epicárdica? Que é na região do coração, tá? Pode falsear o tamanho da área cardíaca. Então, às vezes, vai ter acúmulo aonde? No pericárdio, tá? O que é o pericárdio? É a membrana que reveste o coração. Então, é em cima dessa membrana que vai ter o aumento da gordura. Então, a arteriosclerose, ela significa o envelhecimento fisiológico das veias, vai ser caracterizado por uma redução da elasticidade com desorganização das fibras elásticas, deposição de colágeno e também de cálcio e substâncias amiloides, tá? Nas artérias. Então, aqui a gente tem um fluxo sanguíneo normal. O que é o fluxo sanguíneo normal? A gente está vendo que o... Espera aí que eu peguei no outro. A gente consegue observar a presença do quê? Do sangue passando de forma uniforme, né? Ele está passando por todo o lume vascular. Aqui a gente já começa a ver uma deformidade, né? Ele tem que fazer uma curva para poder passar, e aqui a gente está vendo o quê? Deposição de lipídios, tá? Isso aqui é lipídios na parede vascular. Então, esses lipídios na parede vascular vai obstruir o lume até que torne impossível a passagem do fluxo sanguíneo, tá? Então, aqui, o paciente está tendo o quê? Uma aterosclerose, tá? No desenho de vocês está escrito arteriosclerose, só que aqui isso aqui é deposição de gordura. Arteriosclerose é diferente, tá? Então, faz uma correçãozinha aí, porque algumas coisas que está diferente, eu vou mostrando para vocês. Para escrever? Todo mundo deu para todo mundo escrever aí? Vamos continuar então. Então, aqui a gente vai falar agora do sistema respiratório. Então, a caixa torácica e os músculos respiratórios vai ter uma redução da amplitude, tá, da caixa torácica, porque vai ter uma atrofia da musculatura respiratória.
com diminuição do poder de tosse. Então, vai exigir mais da musculatura diafragmática e abdominal por rigidez da grádio costal. Vamos lá. Essa parte aqui a gente chama de grade costal, que é ela que expande e volta, expande e volta, tá? Então, é das costelas. Com o passar do tempo, elas não vão expandir muito, tornando o quê? A expansibilidade pulmonar diminuída. Com esse processo de diminuição da expansibilidade pulmonar, o paciente automaticamente ele vai começar a respirar com diafragma. Todo mundo sabe onde fica o diafragma? Sim. Tá. Pra aqui. Essa parte aqui embaixo, ó, de azul, é onde fica o diafragma. Ficou bem apagado, não vou desenhar assim. Mas deu para ver. Deu? A parte aqui embaixo é onde fica o diafragma. Então, acaba que vai ser uma respiração mais abdominal. Então, a gente literalmente vai ver o abdômen do paciente mexendo, subindo e descendo, porque ele vai estar respirando com o diafragma. Não é o correto a gente usar a musculatura acessória, que a gente chama, né, que é o diafragma, para respirar. Por quê? Porque a gente tem que ter sensibilidade torácica. Se a gente não tem expansibilidade torácica, com o passar do tempo, a gente perde o drive respiratório. O que é o drive respiratório? É a capacidade de puxar o ar, soltar o ar. Inspiração e expiração. Se a gente perde esse processo, o que acontece com o paciente? Fica entubado e vai para a ventilação mecânica. O que a ventilação mecânica faz? Ela tenta recuperar esse drive respiratório, fazer com que o pulmão volte a aprender a respirar. Então, por isso que é importante a gente sempre exercitar o pulmão. Então, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. É o que vocês mais vão ouvir no hospital. Quem já tiver acompanhado alguém vai ouvir que é assim que pede para respirar. E é o que a gente vai falar com o suficiente para fazer. Porque eles vão usar só musculatura acessória. Todos nós, todo mundo tem a respiração diafragmática. Por quê? Eu falei isso numa aula, e ele falou assim, professor, você está falando demais. Todo mundo respira com o pulmão aí, todo mundo. Vamos respirar com o pulmão. Pode respirar aí. O que você está sentindo? É mais fácil ou mais difícil? É estranho, não é? Porque vocês não estão respirando com o diafragma. Se vocês estivessem respirando com o pulmão, vocês não iam sentir diferença. Acredita? Só com diafragma. Eu já pensei, eu só não pensei nele. Porque eu sou sedentária. Quem é sedentário também respira com diafragma. Eu sou até começar a fazer exercício físico. Já estou até vendo o dia que eu chegar na academia. Eu vou morrer antes de começar a fazer exercício. Primeiro eu vou tomar hipótese, depois eu vou levantar e vou fazer exercício. Mas por que a gente tem a respiração diafragmática? Porque se a gente não faz alguma atividade física que exerça que o pulmão demande de mais ar, a gente vai usar o diafragma. Ele consegue suprir a necessidade que a gente precisa, porém não é o mais correto. O correto é a gente respirar com o pulmão. Por isso que quem faz atividade física, você até vê que o pulmão, a caixa torácica, assim, ó, definidinha, a pessoa anda até assim, ó. Não vai ficar olhando o pulmão do então, eu posso na rua para ver se é infiltração diafragmática ou pulmonar, não, hein? Porque tem uma aluna minha que fez isso, já estou falando que vocês não fazem, não. Que eu fui ensinar para eles em clínica médica, né, que quando a gente respira com o pulmão, essa parte é mais definida, porque as nossas costelas, elas trabalham mais, né, então ajuda a definir a musculatura. Aí ela falou assim, professora, você acredita que eu fui olhar? A mulher olhou para mim e perguntou que eu estava olhando para o marido dela, que eu te falei, que você não... Ela falou assim, eu falei que você não olhar, porque era só você tem que observar na descrição, né? Você olha assim, então, já ficou encarando. Encarando o olho e contando. Eu pensei, agora só que acompanhar.
Então, se você for olhar, olha rápido assim e volta. Não fica assim, não. Eu queria só tem uma olhada da rua. Então, se vocês forem olhar, olhem no familiar de vocês primeiro, depois vocês olham muito discretamente. Tem muita fixação para apanhar. Porque depois já imaginou segunda-feira, chega aqui e pergunta se alguém observa. Vocês são as pessoas que apanham. Como é que é? Então, eu dei o exemplo de quem faz academia foi logo que o homem quase apanhou. Eu falei assim, eu fiquei com a consciência pesada, porque estava me ensinando um negócio, quase que apanhou. Não olhe de ninguém casado na rua. Ou olhe do seu marido, não olhe do marido dos outros para não dar problema. Então, hoje em dia as coisas estão muito complicadas. Então, continuando aqui, a árvore brônquica que é os pulmões. Então, aqui a gente tem o pulmão, tá? E a árvore brônquica. Por que ela é chamada de árvore? Porque literalmente ela parece uma árvore, né? Falta só as folhinhas. Então, aqui eu peguei essa imagem com o pulmão, ele tá transparente para vocês conseguirem ver ela de forma adequada. A composição pulmonar todo mundo conhece, né? Traqueia, carina, brônquio esquerdo, brônquio direito. Carina é o nome da bifurcação, tá? Exatamente. Parece a calcinha. Exatamente, parece mesmo. Aí a gente chama de carina, essa bifurcação de um brônquio para o outro, tá? Aí que são as árvores brônquias, que são bonitinhas, né? Parecem um monte de arvorezinha mesmo, falta só as folhinhas. Então, nesse processo de envelhecimento, os pulmões vão perder peso e as trocas gasosas vão diminuir por alargamento e calcificação das cartilagens traqueais e brônquias. Então, a redução das vias aéreas por estreitamento dos brônquios vai aumentar os ductos alveolares, achatando os sulcos alveolares e também fazendo a redução da superfície alveolar. Então, com isso, vai ter várias alterações. Essas alterações vão ser nas células mucociliares. O que são as células mucociliares? Elas seriam as vassourinhas do nosso organismo. Ela fica na traqueia, tá? E na via aérea superior, que a gente fala, a gente tem essas células mucociliares, né? Enfim, essas barreiras mucociliares são os nossos pelos nasais, tá? Então, os pelos nasais são as nossas células mucociliares da via aérea superior, tá? Ah, professora, mas eu não corto esse negócio, não. Eu corto porque é muito feio o pelo do nariz. Está acabando com essa barreira de proteção, tá? Porque esse pelinho do nariz, ele adere às substâncias que vêm junto com o ar e impede que elas cheguem até o pulmão. Então, as células mucociliares fazem exatamente isso lá dentro. São várias barreiras de proteção que vão tentando limitar. Quando a gente tem alguma coisa na via aérea superior incomodando, o que a gente faz? Espirra. Quando a gente espirra, é porque alguma coisa ia chegar até o nosso pulmão e nossos pelos nasais barrando. Fala, opa, você não vai entrar aqui, não. Volta para trás. Aí dá o estímulo e a gente espirra. Então, essa é a nossa barreira de proteção natural. Quando a gente tem a destruição dela, a gente fica mais suscetível a ter doenças. Que tipo de doenças? Infecções. Que tipo de infecções? Pneumonia. Por isso que o paciente idoso tem muita pneumonia de repetição. Tá? Por isso que o paciente idoso sempre vai ter pneumonia, porque ele perde essas células mucociliares, elas diminuem ou tem atrofia, elas mudam a sua forma. Então, acaba deixando o meio mais propício para as bactérias passarem. E no nariz, a gente perde essa barreira de proteção de primeira instância, né, de primeiro contato, porque a gente tem a perda dos pelos corporais. E os pelos nasais são perdas, né? Então, automaticamente, a gente não vai ter mais. É claro que tem paciente que tem aquele monte que sai para fora. Uma coisa é parar, outra coisa é você retirar na cera. Porque você está retirando, quando você puxa na cera, você faz o quê? Você estimula que aquilo não nasça mais. Não é o intuito da depilação? Você retira até que o pelo fique fino e pare de crescer, correto? Então, se você está fazendo isso,
Você está tirando a sua barreira de proteção. Sim, ela é uma proteção. Aí, o que que acontece? O ideal de limpar o ouvido, né? Com cotonete, é só na entrada. Não é pegar e enfiar o cotonete lá dentro do cacete. Porque você tem que empurrar a cera toda. Aí a cera, com o passar do tempo, ela vai calcificar. Aí você vai ter que fazer lavagem. Como que faz a lavagem? Vai pegar, aquecer o soro fisiológico, o médico vai aquecer e vai jogar o soro lá dentro. Aí na hora que sai, você fica com vergonha. Porque sai um monte de cera. Porque quando joga o soro fisiológico quente, ele derrete. E sai muita coisa. Porque eu já presenciei uma lavagem, sabe? Muita coisa. Nossa, é demais. Assim, só o médico que pode fazer. A gente não pode fazer, não. Mas eu auxiliei. Não tem como, você tem que visualizar. É muito complexo. Por quê? Primeiro, você tem que visualizar. Você visualizou, aí você tem que ter todo o material, porque você vai pegar e ficar com o otoscópio iluminando, vai vir com uma seringa adaptada para fazer essa lavagem e vai fazer um jato rápido e preciso. Na hora que você faz esse jato rápido, ele já entra em contato com a cera e a pessoa fica com o ouvido assim, ó. Que aí, na hora que ele entra lá, já cai tudo assim na cuba. E vem descendo, desce, não cai. Você olha assim e fala, não, eu fui direitinho. Não, cuida não. Cuida direitinho. Você cuida, você vai enfiar a cera toda lá para dentro. Então, o correto é limpar só a entrada, não enfiar o cotonete. É porque... A pessoa pode ficar assim? Hã? Pode, pode. Ela pode não escutar daquilo lá. Porque vai tampar, né? Ela vai tampar a cera, ela enrijece e vai tampar. Aí a pessoa pode não escutar. Eu tenho visto que mas tem gente que tem produção aumentada, tem um estímulo a mais. Aí, igual nesse caso não, que ela está falando, são pessoas que têm esse estímulo aumentado. Então, aí vai ter sempre, por mais que limpe e cuide, sempre vai ter. Aí tem que fazer lavagem com frequência. Para sempre. Enquanto viver, tem que fazer. Aí o mais interessante é o quê? Você ir no médico e pedir ele para fazer. Que aí ele faz e retira tudo. Aí quando retirou a moça, não, mas eu não sou porca não, doutor. Eu estava acompanhando estágio, não sou porca não, doutor, eu juro para o senhor que eu cuido. Outro dia eu peguei e freio até uma seringa aí dentro e puxei para ver se saía. Você acredita que ela fez isso? Uma seringa na farmácia e puxou com a seringa. Enfiou a seringa aqui dentro e puxou para ver se saía. Porque ela achou que estava líquido. Não saiu, não, só foi empurrando lá para dentro. Aí ele disse que pingou, porque o que acontece? Pinga aqueles líquidos próprios, né? Aí próprio para otite, enfim, tem os líquidos, né? Aí pingou, não dissolveu, porque é o certo de pingar e dissolver. Não teve dissolução, continuou endurecido. Aí ela foi na farmácia de novo, o farmacêutico passou o remédio para otite, falou para aquela otite, pingou, não resolveu. Aí quando ela chegou no posto, né, eu fazia estágio no PC, aí quando ela chegou no posto, o médico falou assim, não, vai ter que fazer a lavagem. Aí eu fui auxiliei, eu fiz todo o preparo do material, fiquei toda empolgada, né? Falei assim, será que o médico vai deixar eu fazer? Já mandou eu fazer as coisas? Aí, na hora que ele ia fazer, na época a professora chegava, deixava a gente depois buscar, né? Na hora que ela ia me buscar, eu, não, mas eu quero ficar para ver. Que professora? Aí ela, não, isso aí não é da nossa competência, não vai agregar conhecimento nenhum para você, só desse jeito. Aí o médico virou assim, eu não me importo que ela fique, não. Pode ficar, se você quiser, pode. Aí ela virou assim, então tá bom, fica. Aí eu fiquei. Eu falei, vou ficar quietinha aqui, tá? Não me respiro se quiser. Aí eu fiquei olhando, aí ele fez. Aí saiu, nossa, muita coisa. Aí na hora que saiu, ele foi e mostrou para ela, não, doutor, mas eu fui de direito. Tudo bem que teve um dia que eu enfiei, tudo bem que eu enfiei esse lingude e tentei puxar, mas eu não consegui. Aí o doutor, como você enfiou a seringa? Ela falou assim, eu enfiei a seringa lá dentro e puxei assim, só que não veio nada. Ele falou assim, mas não ia vir, porque estava calcificado, explicou para ela. E você correu risco de machucar o seu ouvido. Aí ela, tá, tudo bem, então, doutor. Mas enfim, depois disso, tudo normal.
Eu acho, né? Não chama de ela. Nossa. Eu lembro que quando a gente era pequeno, dos irmãos, nós provavelmente não colocava em cozinha. Mornar. Não, mornar não faz. Ah, eu já vou falar em azeite, mornar azeite e colocar. Mas o nosso pai foi óleo mesmo. Já ouvi. A minha filha, quando ela nasceu, ela teve otite, mas ela teve otite por quê? Foi um descuido meu, mas primeira viagem, né? Eu fui introduzir mamadeira e aí eu descuidei um dia e ela deitou com a mamadeira, dormiu. Eu estava muito cansada e ela estava dormindo com a mamadeira na boca. Aí, mamando assim, o leite foi para o ouvido, né? Que a gente tem uma comunicação, que é nariz, garganta e ouvido. Quando é criança, depois que a gente cresce, essa comunicação fecha do ouvido e fica só nariz e garganta. Aí o leite foi parar no ouvido e deu otite. Aí todo mundo queria que eu fizesse um monte de coisa, eu não fiz nada, no médico. Aí ele me deu o remédio, eu comecei a pingar, mas ela chorava, chorava, eu ficava esperando para não saber o que era. Aí, quando eu descobri que era otite, nunca mais deixei ela mamar deitada, assim. Tomava todo cuidado para não acontecer de novo. Mas acontece, nas melhores famílias. Porque quando a gente é mãe, todo mundo que é mãe sabe, um cansaço que bate na gente, porque o menino dorme, mas não deixa você dormir. E aí pode dormir, você não. Continuando aqui, então. As alterações funcionais que vão acontecer no pulmão. Vai ter a redução da capacidade para praticar atividade física, principalmente nos pacientes idosos, porque vai ter uma redução da sua capacidade vital e redução da complacência respiratória. Além disso, vai ter uma redução da força muscular, porém vai ter um aumento do espaço morto anatômico. Então, deixa eu só mostrar a imagem para vocês aqui, ó. Aqui, a gente tem um pulmão, correto? E aqui é o diafragma que eu mostrei para vocês, correto? Deixa eu fazer um desenho mais bonito. Esse espaço aqui, ó, é o que vai falar de espaço morto. Quer dizer que é o terço inferior do pulmão. Que a gente tem ápice, base, terço médio. É o nome das partes do pulmão. Então, na base, ele vai ter uma diminuição. Esse espaço aqui de base, o pulmão vai subir. O pulmão vai começar a ser dessa linha para cima. Então, vai ter um aumento desse espaço aqui. Olha para vocês verem como que vai ser superficial essa respiração. Então, é por isso que vai ter essa atrofia, né, da rigidez da grade postil, porque como não vai expandir ela por completo, ela vai começar a se enrijecer e o paciente só vai usar o diafragma. Tá? Continuando aqui, vai ter também a redução da capacidade ventilatória, né? Ele vai ter dificuldade para se nutrir todos os órgãos, porque com isso vai ter um débito cardíaco menor, né? Vai ter diminuir o débito cardíaco e o paciente pode ter uma hipóxia, que vai ser a baixa de oxigênio no sangue, tá? Então não vai chegar oxigênio direito para o coração, para o cérebro, enfim, vai ter em contrapartida o aumento do gás carbônico. Então, depois de um tempo, vocês sabem que a gente puxa o O2 não é 100% puro, né? A gente puxa o O2 e espera o CO2. Se a gente não vai estar conseguindo inalar muito O2, a gente vai liberar pouco CO2. Então, a gente começa a ter retenção de gás carbônico. E o gás carbônico é tóxico para o nosso corpo. Tá? Ele causa perdas neurológicas, ele causa atrofia cardíaca, tá? Então, a gente vai ter vários problemas relacionados à hipercania, né? Hipercapnia, que a gente chama, que é o aumento do gás carbônico no sangue arterial. Se vocês quiserem grifar hipóxia hipercapnia, também pode. Continuando aqui, falando agora do sistema digestivo. Então, da maneira geral, vai ocorrer o quê? Uma diminuição da motilidade na excreção da glândula e na absorção intestinal, pela perda de neurônios no plexos mioentéricos e submucosos. Então, a cavidade oral, a gente vai ter o desgaste dos dentes, que geralmente o paciente nem vai ter, né?
através do processo de inflamação das gengivas, que a gente chama de proteção da membrana periodontal, então quer dizer que ele vai perder todos os dentes e vai ficar com a gengiva inflamada. Se ele perde todos os dentes, o primeiro processo da ingestão alimentar já está sendo quebrado, que é a mastigação, né? Então, ele não vai conseguir mastigar muito bem os alimentos. Ele vai ter uma queixa frequente de boca seca, porque vai ter uma redução da produção de saliva, tá? Então, ele vai ter essa perda. Vai ter o limiar gustativo aumentado, por redução das papilas gustativas. As papilas gustativas é onde deixa a gente sentir gosto de sal, açúcar, azedo, tá? Então, com esse aumento desse limite, ele vai começar a ter uma maior ingestão de sal e de doce. Então, ele vai ter problemas hipertensivos e diabéticos, tá? Em contrapartida, o paciente também vai ter uma disfunção motora esofagiana. Esse aqui é o esôfago, tá? A gente vai estar atribuindo a idade e deve ser muscular e submucosa, com o aumento das contrações terciárias e presença das contrações não propulsivas. Então, vai ter uma demora no esvaziamento funcional do esfíncter interior, que vai acarretar a disfagia, que é a dificuldade de engolir, tá? Se alguém quiser marcar e anotar, disfagia é dificuldade para deglutição. Já no estômago, vai ter algumas substâncias, né, que vão sofrer redução, e entre elas vai ser o bicarbonato de sódio e o suco gástrico, que vão propiciar o aparecimento de bactérias como a E. coli bactéria pylori, que é a H. pylori, e fungos. Não sei se vocês sabiam, a parede do nosso estômago ela é revestida por bicarbonato. Por quê? O suco gástrico ele é extremamente ácido. Então, quando ele entra em contato com a parede estomacal, ele pode corroer. Então, o bicarbonato, por sua vez, que é base, não deixa ter essa corrosão, né? Então, quando o paciente tem gastrite, quer dizer que o bicarbonato dele está baixo. Então, o bicarbonato estando baixo, o suco gástrico consegue acabar atingindo essas paredes e causando essas lesões. Então, sendo o pH desequilibrado, o ambiente fica mais propício para a proliferação de bactérias. E a bactéria mais comum que a gente tem é a H. pylori. Essa H. pylori ela é encontrada em embutidos. O que é embutido, professora? Salame, presunto, salsicha. Só coisa que todo mundo gosta de comer. Pois é, ela é muito presente em embutidos. O link vai cair de novo, pode entrar no mesmo que está lá no portal, no grupo, perdão, não tem problema não. Então, além disso, vai ter uma atrofia da túnica mucosa e vai ter uma gastrite atrófica, aumentando assim a metaplasia da mucosa e vai ter um pico máximo aos 50 anos de idade. Então, a partir dos 50 anos de idade, o paciente vai começar a apresentar essa gastrite atrófica. E vai apresentar de forma discreta e moderada uma redução de esvaziamento gástrico. O intestino delgado. Vai existir uma diminuição, tá, na absorção dos níveis do intestino delgado, principalmente das substâncias cálcio, vitamina B6 e B12. B6 é o ácido fólico e B12 é a cobalamina. No